Olá, crocheteiros e crocheteiras, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a este canal Mary Tejidos. Na aula de hoje, vamos fazer esta peça linda, 100% artesanal, elaborada com vários quadradinhos. Vamos fazer esses usando ponto fantasia e ponto baixíssimo. É uma bolsa linda, muito artesanal e bastante econômica. Em todo o processo, eu usei 400 gramas de trapilho. Olha como fica econômica e leve. Também é muito espaçosa. Olha o tamanho por dentro. Se você quiser aprender a fazer passo a passo, te convido a me acompanhar até o final da aula. Que você aproveite o processo e coloque em prática. Se for assim, não esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Vamos agora para a lista de materiais e depois para o passo a passo. Estes são os materiais com os quais vamos trabalhar na aula de hoje. 2 alças de madeira. Esta tem 20 centímetros de comprimento por 13 centímetros de altura. Vocês podem usar a que tiverem disponível. Nylon e agulha para costurar o fecho. Este é calibre 30. Agulha de tricô de 3 milímetros. Esta vai ser para esconder fios. Agulha de tricô de 5 milímetros. Esta será nossa agulha principal. Agulha de tapeçaria. Tesoura, fita métrica, placa personalizada com o nome do canal, essa é opcional. Um broche imantado com os espaços para fazer costura. Argola mosquetão de 2 centímetros de diâmetro. Um sino para o tassel. Vou estar trabalhando com trapilho ovilo, aqui eu tenho 750 gramas. Na descrição do vídeo, vou deixar a quantidade exata que vou usar neste projeto. Este tem um fio de 3 centímetros de largura. E vejam que ele estica bastante. É muito leve e macio na hora de tricotar. Começamos fazendo um nó corrediço, seguramos a agulha com a pontinha para baixo, damos a volta sobre o fio de malha, temos uma argolinha na agulha, pegamos o fio e passamos por dentro dela. Ajustamos e aqui temos nosso nó inicial. Aqui começamos a trabalhar. 8 correntinhas, temos uma argolinha na agulha, laçamos o fio e passamos por dentro desta. E aqui temos nossa primeira correntinha, orelhinhas na agulha, laçamos o fio e deslizamos. Já temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer uma correntinha extra. E essa vai ser o nosso ponto de altura, para um total de 9 correntinhas. Agora vamos trabalhar a primeira carreira. E aqui vamos começar com o padrão de pontos. E este vai ser um ponto fantasia. Viramos! E começamos aqui na parte de trás, onde estão as alcinhas, passando a agulha na segunda alcinha. Aqui, porque a primeira é o ponto de altura. Então vamos fazer um ponto embaixo de cada ondinha até chegar a esta última. Para começar o ponto, vamos colocar o fio sobre a agulha, tentando deixar o fio bem organizado. E com a abertura voltada para dentro, colocamos e passamos por baixo da segunda lombadinha. Pegamos a linha novamente e aqui damos altura. Temos 3 argolinhas na agulha, não vamos laçar o fio. Vamos passar a primeira argolinha dentro dessas 2. Assim, desse jeito. Colocamos o fio novamente e passamos por baixo da próxima lombadinha. Pegamos o fio, damos altura. Aqui ficam 3. Vamos deslizar a primeira, dentro dessas 2 últimas. Dessa forma, vejam que eu me apoio com este dedo. Ajusto aqui e passo a terceira dentro das 2 primeiras, assim. Realizamos o próximo ponto, colocamos novamente o fio e passamos por baixo da próxima lombadinha.
damos altura e realizamos o mesmo processo. Colocamos novamente, passamos por baixo. Arrumamos o fio. E aqui fechamos o ponto. Fazemos aqui o último. Olha onde dá para ver a elevação. Colocamos o fio sobre a agulha e passamos por baixo. Aqui fechamos o ponto. E fazemos uma correntinha de altura. Finalizamos a primeira volta com um total de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olhem como ficam os pontos. E assim ficou na parte de trás. Vejam como esses fios ficam bem organizados. É muito importante que, ao fazer esse tipo de ponto, o fio fique bem ajustado à agulha de crochê, que ele não fique enrolado, para que o ponto fique bonito assim. Agora vamos trabalhar a segunda carreira, e essa vamos fazer com pontos baixíssimos. Passamos a agulha por baixo da segunda correntinha. Vejam que a primeira é o ponto de altura. Passamos pelo centro, pegando apenas a laçada da parte de cima. Passamos a agulha pelo centro da segunda. Laçamos o fio. Ficamos com 2 alcinhas na agulha. Vamos deslizar a primeira dentro da que já tínhamos. Passamos novamente pelo centro, laçamos o fio e deslizamos dentro desta. Assim, passamos a próxima pelo centro. Pegamos o fio e deslizamos. A próxima. E vamos continuar até chegar ao último ponto. Completamos a segunda volta, realizando também um total de 8 pontos a partir de agora. Vamos trabalhar apenas com 8 pontos. Aqui nós fazemos corrente no ar e viramos a peça. Nesta terceira volta, vamos repetir o padrão da primeira, que é ponto fantasia. Colocamos o fio bem organizado sobre a agulha e aqui vamos passar por baixo de toda a correntinha. Aqui, pegando a correntinha completa, dessa forma, ajustamos o fio, passamos por baixo da segunda, pegamos o fio, damos altura. Vejam que aqui temos 3 alcinhas na agulha. Vamos deslizar esta dentro dessas 2. Passamos embaixo da próxima. E aqui fechamos. Acomodamos a meada. Passamos sob a próxima correntinha. Aqui fazemos o ponto fantasia. Vamos fazer o último ponto. Aqui prestem muita atenção, porque esse ponto sempre tende a se esconder. Giramos aqui um pouquinho
arrumamos o fio e passamos por baixo dessa correntinha. Pegamos o fio e aqui deslizamos. Fazemos uma correntinha de altura e viramos o trabalho. Finalizamos a terceira carreira. Vejam como ficam os pontos. Vamos trabalhar a quarta carreira com ponto baixíssimo. Passamos a agulha no centro da segunda correntinha, pegando a laçada de cima e fazemos pontos baixíssimos. Aqui embaixo da última, giramos um pouquinho esse fio e olha aqui onde aparece a última correntinha, passamos pelo meio e fazemos o último ponto baixíssimo. Fazemos uma correntinha e finalizamos assim a quarta carreira. Vamos virar a peça e vamos começar a trabalhar a quinta carreira, que será em ponto fantasia. Vamos intercalar esses dois pontos. Um de fantasia, um deslizado, um de fantasia, um deslizado, até chegar à nona carreira, que devemos finalizar com ponto fantasia. Completei as 9 carreiras, assim o trabalho vai ficando. Como você vai identificá-las? Aqui onde se vê o fio de lado, ponto fantasia, onde está o fio linear, ponto baixíssimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas. Vamos deixar a peça desse tamanho. Olhem o formato quadrado dela. Agora o que vamos fazer é trabalhar uma última volta ao redor, com ponto baixo, para dar um acabamento melhor. Então aqui nos posicionamos no último ponto, já temos o ponto de altura. E vamos passar a agulha por baixo de toda a correntinha. Vamos trabalhar um ponto embaixo de cada correntinha até chegar aqui na penúltima. Porque nesta última, vamos trabalhar aumentos. Inserimos a agulha sob a segunda correntinha. Pegamos a laçada e damos altura. Temos 2 alcinhas na agulha. Pegamos a laçada e passamos pelas 2. Passamos por baixo da próxima. Da próxima. E aqui nesta última, vamos fazer o aumento. Vai ser um aumento triplo. Fazemos aqui o primeiro ponto e o segundo ponto vai ser uma correntinha no ar. Passamos novamente a agulha nesse espaço. E completamos aqui os 3 pontos. Olha, 1, corrente no ar. E o segundo seriam 3 pontos. Vamos trabalhar agora deste lado com ponto baixo. Como aqui estamos trabalhando um quadrado com 4 partes iguais. Devemos saber com quantos pontos começamos deste lado, sem contar os pontos de aumento. Então vejam que aqui este primeiro ponto faz parte do aumento. Esse nós não vamos contar. Contamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 pontos, sem contar os aumentos dos cantos. O que isso quer dizer? Que aqui eu também devo fazer 6 pontos, sem contar o último, que vai ser aqui deste lado, onde vamos realizar o aumento. Então aqui vamos trabalhar um ponto. Vejam que aqui tem uma elevação. E vamos fazer um. Embaixo dessa elevação, 2. Aqui no meio vamos trabalhar o terceiro. Novamente vamos aqui para a elevação, 4. Aqui na elevação, o 5º ponto. E aqui nesta última correntinha, deste lado, vamos trabalhar o ponto número 6. De forma que fiquem de cada lado. Os 6 pontos, sem contar os aumentos, para que o quadrado fique perfeito para a gente. Passamos a agulha
aqui nessa lombada, olha, bem aqui dá para ver. Pegamos a linha, puxamos e aí damos altura. Olhem aqui onde dá para ver a próxima. Aqui tem uma linha bem do ladinho. Aqui tem um espaço. Aí, fazemos aí o segundo ponto. O terceiro ponto, vamos fazer aqui neste espaço. Olhem aqui. Aqui em cima não, pois fica muito exposto. Devemos descer mais aqui embaixo. Aqui embaixo estão 2 fios. O próximo, vejam que aqui está a elevação e deste lado a elevação. Fazemos aí. Aqui está a próxima. E aqui vamos realizar o ponto número 6. Olhem aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos trabalhar agora deste lado e aqui nessa primeira correntinha, olhem como ela está completa. Aqui vamos fazer o aumento deste lado. E aqui na última, onde está o ponto baixíssimo, vamos fazer o último aumento. Inserimos a agulha sob a correntinha. E fazemos o primeiro ponto. Como é um aumento de 3 pontos, fazemos uma correntinha no ar, passamos novamente dentro desse ponto e completamos o aumento. Vejam como ficam as 3 correntinhas. E já vai dando a forma ovalada ao canto. Vejam como já vai formando a curva. Embaixo dessas correntinhas, vamos fazer um ponto. Vejam que temos 1, 2, 3, 4, 5. E vejam que este é o número 6. Neste último, onde está o ponto deslizado. Vejam aqui onde aparece a correntinha. Vamos fazer o aumento como fizemos deste lado. Então, o que eu faço? Eu solto o nozinho deslizado para que esse aumento não seja maior para mim. Soltamos o nozinho. Ajustamos e aí fica somente a correntinha. Então aqui fica somente a correntinha. Olhem, aqui onde está, passamos a agulha por baixo e fazemos aqui o aumento, corrente no ar, passamos novamente e fazemos aqui o segundo ponto. Completamos as 3 correntinhas ou os 3 pontos dentro de um mesmo ponto. Ajustamos aqui. Vocês podem esconder esse fio sob os pontos deste lado. Então aqui, olhem, já como vão os pontos baixos. Vamos completar os 6 pontos deste lado e finalizar o aumento. Então, onde vamos fazer aqui o primeiro ponto, nos posicionamos na parte de baixo. Olhem, aqui subimos e aqui fazemos o ponto. Para fazer o próximo, fazemos o mesmo processo. Olhem aqui, mas eu passo não aqui, senão por baixo deste fio, passo a agulha de folha pelo fio e entro no espaço.
Assim, olhem, para que o ponto não se deforme, então aqui o próximo fica bem no centro. O próximo, olhem aqui onde está. Passamos por baixo desse morrinho, dessa linha, e passamos aqui no centro. Passamos por baixo. E aqui, pegamos a linha e levantamos. Apertamos o próximo aqui embaixo. E o ponto número 6 embaixo desse morrinho. Contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui vamos fazer o fechamento. Para fechar, precisamos antes terminar o segundo ponto, porque vejam que aqui só temos um. E esse nós vamos fazer aqui, neste mesmo espaço. Aqui. Passamos a agulha, pegamos a linha e damos a altura. Temos aqui 2 pontos. Lembrem-se, estamos fazendo 2 pontos baixos e uma correntinha no ar. Então, para completar a correntinha, que é o terceiro ponto, devemos cortar o fio e fazer o arremate. Cortamos o fio, puxamos, passamos a agulha por baixo da primeira correntinha completa, de trás para frente, colocamos o fio reservado e levamos ele para trás. Veja que aqui vai se formando a primeira parte da correntinhas. Passamos a agulha embaixo da última correntinha, aqui no centro, passando também pela lombadinha que está na parte de trás, aqui. Colocamos o fio e levamos para trás. Aqui completamos o aumento. Olhem onde está o primeiro ponto. O ponto do meio, que é a correntinha. E aqui está o terceiro ponto desse aumento. Olhem, assim ficou o nosso quadrado, com todas as partes iguais. Então aqui, vamos esconder os fios. E é assim que vocês vão fazer. Em todas as peças, passam por baixo dos pontos. Aqui cortamos o fio e, ao finalizar, vocês podem colocar um pingo de silicone ou fazer uma costura simples, para evitar que o fio escape. Acomodam muito bem e cortam o excesso. Desse lado, já escondi o fio. E assim o quadrado deve ficar para vocês. Olhem que lindo! Finalizamos nossa peça quadrada com um total de 36 pontos. Trabalhamos um aumento triplo em cada canto. E aqui, depois dos aumentos, em cada lado temos 6 pontos. Olhem, aqui está 1, 2, 3, o aumento. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pontos simples, 6 deste lado, 6 deste lado e 6 deste lado. Assim, todas as peças devem ficar, para que na hora de encaixá-las todas, elas coincidam em um ponto. Vou passar as medidas para vocês. De largura, 9,5 centímetros. E de altura, 9,5 centímetros. Agora que já temos esta peça pronta, vamos trabalhar em mais 16 peças, para um total de 17. Vamos trabalhar todas elas com o mesmo processo e a mesma quantidade de pontos que acabei de explicar para vocês.
Completei as peças. Vou te mostrar como ficaram. Todas estão do mesmo tamanho e com a mesma quantidade de pontos. No momento em que você estiver trabalhando nelas, eu recomendo que você exerça a mesma atenção em cada uma delas, para que todas fiquem iguais. Também procure sempre ir organizando o fio na hora de fazer esse ponto fantasia para que a peça fique assim, bem uniforme, bonita e bem organizada. Assim é como fica na parte de trás. E lembre-se que finalizamos com 36 pontos ao redor da peça. Se você quiser trabalhar essa peça com outro material, como cordão, também pode fazer isso. E se você quiser fazê-la um pouquinho maior, você pode adicionar mais correntinhas no início, lembrando que cada lado deve ficar igual. Vamos começar a unir as peças. Vou te mostrar como você deve posicioná-las para iniciar a costura. Você deve sempre prestar atenção à posição do tecido. Vamos posicionar alguns na horizontal e outros na vertical. Começamos com a primeira fileira e aqui você vai colocar 2 blocos. A primeira fileira leva 2 peças, uma na horizontal e a outra na vertical. Para a segunda fileira, vamos acomodar 4 peças. Aqui começamos com a horizontal, colocamos a primeira aqui na vertical, sempre. Ir, combinando a posição do ponto. Segunda fileira, 4 peças. Terceira fileira, 5 peças. Aqui colocamos a primeira em cima. Desse lado, tem que ser assim. Para a quarta fileira, já vamos colocar o bloco do lado esquerdo. Olha que já tem companhia desse lado. Colocamos 4, levando em conta a posição dos pontos. Isso é como amar um quebra-cabeça, não é nada complicado. E aqui embaixo, vejam que estão as 4, começa em cima e na parte de baixo. Termina sem bloco. Então agora restam 2 blocos e essa seria a quinta fileira. Vamos colocá-los aqui no centro. Desse lado, na tela, vou deixar uma imagem que vai servir de guia para vocês, no processo que estou explicando para vocês. Vamos começar a costura. Essa vamos fazer com ponto baixíssimo e vamos trabalhar de forma vertical, ou seja, desse jeito. Primeiro vamos unir as peças. Assim, fileira por fileira, e depois vamos uni-las de forma horizontal. Então vamos começar com as 2 de baixo. Vejam que aqui estão do lado certo. Vamos unir elas, frente com frente, e começar a costura na parte de baixo. Não podemos começar a costura aqui na parte de cima, porque lembrem que já devem abrir dessa forma. Então a costura vamos fazer no primeiro ponto do aumento, aqui e neste lado, no primeiro. Pegando apenas a alça que está na parte de cima, localizamos o primeiro ponto do aumento. É este aqui, e vamos pegar esta alça. Esta não, pegamos a de cima. Localizamos o ponto do aumento deste lado, que é este aqui, e pegamos a alça de cima. Aqui e aqui, o da frente. Começamos a costura. Trabalhamos ponto baixíssimo em cada ponto, até chegar aqui no primeiro. Do aumento, ao primeiro do aumento, isso vocês devem levar em conta. Lembrem-se que os pontos de cada lado são iguais. E cada ponto deve se encaixar com o ponto da frente. Aqui não deve sobrar nenhum, nem deve faltar ponto. Então vamos pegar o primeiro ponto do aumento, começamos a costura e finalizamos no primeiro ponto do aumento, deste lado. Passamos a agulha na alça de cima, verificando que seja o primeiro dos 3. 1, 2 e 3 aqui. Pegando a primeira alça, verificamos em cima 1, 2, 3, pegando a alça de cima.
Passamos na correntinha ao lado, pegando a laçada de cima e a laçada de cima que está na frente. Pegamos laçada, passamos por duas. E aqui ficam duas. Deslizamos a primeira dentro da que já tínhamos, deixando um pedacinho de fio para esconder bem embaixo dos pontos depois. Passamos na correntinha da frente e aqui deslizamos. Verificamos se é o primeiro dos três. Vejam que este já é o primeiro do aumento e o primeiro do aumento deste lado. E aqui, cortamos o fio, tiramos, assim ficou a costura. Agora vamos esconder esses fios que sobraram embaixo dos pontos. Já escondi muito bem os fios. Esse processo vocês vão repetir em cada uma das peças. E vejam como fica quando vocês abrem. Já temos a primeira união pronta. Vamos continuar com este lado, este e este. Então começamos com esses dois. Realizamos o mesmo processo. Colocamos um em cima do outro e fazemos a união deste lado. Localizamos o primeiro ponto do aumento, este, e aqui deste lado, este. Passamos aqui por baixo da mecha e daqui está na frente. Pegamos uma mecha, sempre deixando um pedacinho para esconder depois. Passamos por baixo da correntinha da frente. E fazemos aqui um ponto baixíssimo. No momento de fazer esses pontos, tente não apertar muito. Para que não fique muito apertado, faça os pontos normais. Então aqui já fizemos o último. Cortamos. Já temos este lado pronto. Escondemos os fios depois. Vamos unir agora a próxima peça. Vem assim. Olhem, unimos frente com frente. E pegamos este lado. Aqui colocamos o primeiro ponto do aumento. E o primeiro ponto deste lado é este aqui. Pegamos aqui a laçada de cima. E a laçada de cima do terceiro ponto. Pegamos a laçada e começamos os pontos deslizados. Fazemos aqui o último ponto. E ao todo, vocês vão trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos deslizados. Desde o primeiro ponto do aumento até o último ponto do aumento, vocês devem trabalhar 7 pontos. Cortamos, tiramos fora e já temos essa peça pronta. Juntamos a próxima.
Já completamos essa segunda fileira. Olha como fica. Vamos unir as outras, fazendo o mesmo processo. Já temos a união vertical de todas as peças. Olhem como está ficando. Novamente, ao finalizar, coloquem-na no lugar para que saibam como o processo vai continuar. Agora vamos trabalhar de forma horizontal, unindo cada uma delas. Vamos começar pela parte de baixo. Vejam que aqui temos duas peças. Vamos unir elas em cima dessas duas. Colocando-as desta forma, assim, pegamos a peça e vamos começar a costura, sempre posicionando aqui deste lado o ponto central do aumento. Vamos passar a agulha no ponto central do aumento, localizando. Aqui temos o primeiro, o segundo e o terceiro. Passamos aqui nesta alça. E aqui na peça deste lado, já o primeiro ponto do aumento, vamos unir a esta peça. Quer dizer que aqui já vai ficando o ponto do centro. Pego essa linha e vou unir aqui, com o ponto que está na frente. Aqui vou fazer um ponto baixíssimo e vou trabalhar um ponto baixíssimo aqui em cada correntinha. Passo a agulha por baixo da laçada e daqui está na frente. Aqui eu deixo um espaço para guardar embaixo dos pontos. Pego a linha. Veja que aqui o primeiro ponto vai ficar vazio. Isso é normal, porque com esse ponto vamos fazer a união já no próximo processo. Então, aqui eu tenho a orelhinha na agulha de crochê, passo a agulha por baixo do próximo fio e do que está na frente. Pego o fio novamente e faço um ponto baixíssimo. Passo por baixo. E daqui está na frente. E faço um ponto deslizado. Vamos continuar esse processo até chegar no canto. Vamos fazer o último ponto dessa peça e vamos nos posicionar aqui no ponto central do aumento. Olhem desse lado. E aqui onde dá para ver. Não se confundam com a correntinha seguinte, porque essa foi a que fizemos na união com a peça da frente. Então, sempre devem ter em mente que estamos unindo aqui as correntinhas que estão no centro do aumento. Vejam que aqui termina e deste lado também. Então, passamos por baixo e fazemos um ponto baixíssimo. Agora vamos passar para a próxima peça. Aqui vamos trabalhar de forma contínua, ou seja, vamos passar a agulha também pelo centro da correntinha do aumento. Olha ela aqui onde está. E localizamos também a desse lado. Olha essa aqui. Passamos pela frente, ajustamos um pouquinho e aqui deslizamos. Continuamos trabalhando o ponto deslizado até chegar aqui na correntinha do centro do aumento. Olhem aqui que é a última. E localizamos a última que está na frente. Realizamos o deslizamento e assim ficou a costura desse lado. Vamos verificar. Olhem como fica e vejam como a união fica aqui no centro. Reparem que não fica nenhum espaço. Vamos cortar o fio deixando cerca de 60 centímetros. Puxamos e reservamos. Já temos essa peça pronta. Essas pontinhas vamos esconder na parte de baixo. Colocamos a peça e continuamos com a próxima união. Aqui vai ser a costura dessas 4.
com as 4 que estão em cima. Vejam que sempre devem colocar dessa forma. E aqui vocês localizam o centro do aumento. Passamos a agulha no centro do aumento. Olhem, aqui, pegando a primeira meada, localizamos o ponto do centro e aqui também vamos deixar uma meada de uns 60 centímetros. Fazemos aqui uma correntinha. Passamos aqui deste lado para o próximo e continuamos trabalhando pontos baixíssimos. É o mesmo processo que fizemos anteriormente. Aqui já estamos chegando na união das duas. Passamos aqui por baixo do último ponto e do que está na frente. Passamos para o seguinte, localizando aqui o ponto central. E o que está na frente. Ajustamos um pouquinho o fio e fazemos aqui um ponto baixíssimo. Continuamos trabalhando. Aqui vamos fazer o último ponto. E continuamos com o que está na frente. Localizamos o ponto do centro. E o que está na frente. Deslizamos. E continuamos trabalhando. Aqui, finalizamos deste lado. Continuamos deste lado, localizamos o ponto e o que está na frente. Ajustamos um pouquinho e realizamos o deslizamento. Aqui vamos realizar o último ponto. Vejam que é o ponto do centro. Cortamos o fio, deixando cerca de 60 centímetros e puxamos. Assim ficou a costura desta terceira peça. Colocamos e vamos trabalhar a quarta e a quinta. Colocamos desta forma. Deixamos 60 centímetros de fio no início e 60 centímetros no final. Para a última, colocamos, deixamos 60 centímetros no início e ao finalizar, já não deixamos fio. Fazemos a costura. Já terminei de unir todas as peças. Deste lado, deixamos 3 fios de 60 centímetros. E deste lado também ficaram os 3 fios. Vou te mostrar a costura. Olha como fica. A parte de trás. Olha, ficaram muito bonitas. Vou te passar as medidas agora.
de comprimento, 49 centímetros de largura, 36 centímetros. Agora o próximo passo é montar a estrutura da nossa bolsa. Vejam que a base já está pronta. Vamos pegar as três, do centro como a base, e essas duas que ficam aqui nas extremidades vão ser a abertura da nossa bolsa. Então vamos montar as laterais, unindo essas duas peças. Veja que o lado direito fica para dentro e vamos costurar aqui na parte de fora. Vamos pegar a meada reservada. Veja que está deste lado. Devemos levá-la aqui para cima para começar a costura deste lado. Aqui temos a união dos 3 pontos, dos 3 cantos. Então vamos fazer este passo. Pegamos o fio, passamos por baixo deste ponto que está aqui. E levamos até o ponto que está na frente. Vejam que assim conseguimos subir o fio. E fechamos aqui já o canto. Já com o fio na parte de cima, vamos posicionar um pontinho em frente ao outro. Olha, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passamos a agulha por baixo deste fio e da correntinha que está na frente. Laçamos o fio e trazemos para frente. Passamos a agulha por baixo da próxima e fazemos um ponto baixíssimo por baixo da próxima. Dessa forma, até completar os 9 pontos. Aqui fazemos o último. Tiramos. E verificamos a costura por dentro. Olhem como ficou, e aqui na união dos 3 cantos, vejam que não ficou nenhum espaço. Já temos essa parte. Agora vamos unir este lado com este. Aqui. Deste lado, fazemos o mesmo processo. Vejam que temos a linha aqui. Passamos por baixo do ponto que está bem no cantinho aqui. E passamos também no ponto que está bem na frente, aqui. Agora vamos fazer a costura. Passamos a agulha na próxima correntinha e na que está na frente. E começamos aqui com ponto baixíssimo. Vamos fazer os 2 últimos pontos. Vejam que são estes aqui. Aqui, este é o centro do aumento. E aqui na frente, já temos o centro do aumento, deste lado. Realizamos o deslizamento. E aqui deslizamento. Olhem, aqui tiramos o fio. Aqui, se quiserem, vocês podem fazer aqui um nozinho. E escondemos um fiozinho desse lado e o outro desse lado. Vamos virar a peça para vocês verem como a bolsa está ficando. Aqui a gente ajeita direitinho. E assim deve ir ficando. Olhem que lindo! Vamos costurar deste lado. Aqui não vamos trabalhar, porque aqui será a abertura da bolsa. Aqui vamos colocar a alça e deste lado vamos fazer o mesmo processo.
Vejam que são 3 lados, unimos assim. E assim, toda a costura vai com a peça do avesso. E aqui depois subimos. Mas vejam que é um processo muito bonito. Na verdade, tem várias etapas, mas o acabamento eu adoro. É uma peça linda. Olhem, viramos novamente e continuamos o processo. Olhem a linha que reservamos para fazer a costura deste lado. Viramos a peça. E aqui, vejam que já temos a peça na parte de cima. Vamos pegar o ponto. Vejam que esse ponto já está ocupado. Pegamos o próximo aqui no centro, pegando o fio de cima. E vamos pegar o que está aqui na frente, este aqui. Estamos aqui e passamos por aqui, no seguinte e no que está bem na frente. Pegamos o fio e fazemos o deslize. Assim, vamos unir uma correntinha à outra. Veja que aqui os pontos se encaixam perfeitamente, um de frente para o outro, não está sobrando nem faltando nenhum ponto. Aqui podemos ver os 3 últimos. Este último sempre vai se encontrar com o anterior, porque lembrem-se que esses são os cantos. Então aqui está, olhem, aqui. Passamos por baixo do último e fazemos um ponto deslizado. Agora, esconda o fio que sobrou sob os pontos. Não se esqueça, ao finalizar, de colocar um pinguinho de silicone ou fazer uma costura simples, com agulha e linha para evitar que solte depois. Vou mostrar como está ficando esse lado pronto. Olhem, é assim que fica. Agora, vamos fazer deste lado aqui. Vamos repetir o mesmo processo. Vamos unir. Vejam que aqui estão esses 2 lados. Unimos esta peça com esta. E esta com esta. Viramos. Assim, nossa bolsa vai ficando quase pronta. Olhem como está ficando lindo. Agora vamos virar a peça. Ajeitamos muito bem. Já ajeitamos muito bem a bolsa. Olha como está ficando. Olha, essa é a base. Olha que bonita. Por dentro ficou bem espaçoso. Agora vamos trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos. Já para dar um acabamento melhor, vocês podem começar os pontos baixíssimos de qualquer lado. Eu vou começar aqui. Passamos a agulha no centro da correntinha. Deixamos um pedacinho de fio para esconder depois. Pegamos o fio, temos uma laçadinha na agulha. Passamos pelo centro da próxima correntinha, pegando o fio que está atrás. E fazemos aqui um ponto baixíssimo. Passamos pelo centro da próxima e deslizamos. Aqui desse lado. Aqui já vamos chegar a este ponto. Olhem que aqui está a união. O que vamos fazer aqui? Vamos fazer pontos deslizados neste, neste. E vejam que aqui está o último. Aqui vamos pegar esta meada. E aqui está na frente, ou seja, esta. Fazemos aqui um ponto baixíssimo, unindo esses 2.
E aqui continuamos com ponto baixíssimo para cima. Passamos a agulha na próxima correntinha. E na próxima. E aqui na última, passamos pelo centro e também pegamos a que está na frente. Pegamos o fio, passamos por essas duas. E aqui deslizamos. Passamos pela próxima. E aqui já vamos subindo os pontos. Ao chegar deste lado, vamos fazer o mesmo processo. Aqui este é o último. Vejam que aqui embaixo fica o penúltimo, com o que cobre. Fazemos ponto deslizado. E subimos. Sempre vamos unir os dois, de baixo. Aqui, ao chegar a este ponto, fazemos o mesmo. Unimos este, que é o último, com este que está aqui. E subimos com ponto baixíssimo. Trabalhamos todo este ponto. Fazemos o mesmo processo deste lado e já nos vemos aqui nesta correntinha para fazer o fechamento. Vamos fazer o último ponto. Cortamos o fio. Puxamos e vamos passar a agulha por baixo da primeira correntinha do lado. Olha só. Pegamos a laçada e vamos para trás. E passamos a agulha novamente no centro do último ponto. Aqui. Colocamos o fio e levamos para trás. Assim, fechamos essa carreira de pontos baixíssimos. E vejam que aqui ficaram as duas alcinhas. Vamos escondê-las embaixo dos pontos. Terminei de esconder as alcinhas. Também escondi as internas. E já olha como vai ficando. Assim, também ficaram os pontos deslizados. Olha que lindos! Na hora de fazê-los, tente não apertar muito o ponto, para que eles não fiquem muito apertados. Veja como está ficando. Agora vamos colocar as alças. Você pode usar estas ou as que você tiver disponíveis. Nós as colocamos aqui nas extremidades. Ok. E vamos uni-las com uma agulha de tapeçaria e fio de malha. Aqui a costura é bem simples. Vai ser envolvente. Começamos aqui na parte de baixo. Isso sim, ajeitando muito bem o fio para que fique bem organizado. Ou seja, aqui passamos aqui embaixo. E vamos novamente para trás. Assim vai ficando a costura. Vejam que é uma costura bem simples e a quantidade de voltas vai depender da largura da alça.
Bom, vou deixar assim. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Olhem como o fio está bem ajeitadinho. Aqui na parte de trás eu já cortei os fios. Vou dar um nozinho. Vou juntar os 2 fiozinhos. E é desse lado. Olhem que aqui já estão juntinhas. Vamos fazer 2 ou 3 nozinhos para ficarem bem apertados. Para que a alça fique bem segura, realizamos outro. E escondemos os fios na parte de baixo dos pontos, como expliquei anteriormente. Assim vai ficando. Fazemos esse processo desse lado e colocamos essas também. Terminei de colocar as maçanetas. Olha como ficou desse lado. Aqui eu dei 5 voltas e a quantidade vai depender do tamanho. Então, aqui por dentro também aproveitei e escondi todos os fios. Olhem que linda! Eu adoro porque a bolsa ficou grande. E a alça dá um toque espetacular. Olhem que beleza! Vamos colocar um fecho magnético. Vamos colocar este aqui, neste espaço. E a outra parte aqui deste lado. Aqui. A costura vai ser feita com agulha e nylon. É uma costura bem simples. Vai e volta. O importante é que a costura não apareça na parte da frente da bolsa. Terminei de colocar o fecho. Vejam como encaixa muito bem. Agora vamos fazer o téssel. Para isso, vamos cortar 6 fios de cerca de 40 centímetros de comprimento. E vamos pegar outro fiozinho mais curto. E vamos passar pelo centro. Aqui vamos fazer um nozinho, para que fique bem apertado. Deve ficar desse jeito. Vamos cortar esse nozinho. Vamos pegar nosso sino. Vejam que os parafusos já estão afrouxados. E aqui, antes de colocar o tassel, vocês vão colocar silicone. Ou a cola para tecido, para que o tassel não saia. Como eu vou continuar usando os sinos em outra ocasião, eu não vou colar o tassel. Então aqui, colocamos o tassel e nos ajudamos aqui. E vamos ajustar os parafusos com uma chave de fenda pequena. O que vamos fazer agora é alinhar as pontas. Aqui vocês definem o comprimento desejado. Já temos o tassel pronto. Vamos colocar a argola. E vamos posicioná-la aqui ao lado da nossa bolsa. Já terminamos todo o processo, este seria o resultado final. Olhem que linda! Eu gostei muito do detalhe da alça, combina muito bem com o formato da bolsa. Na verdade, é um processo super legal. Eu aproveitei demais a forma de montar cada peça, de organizar, de deixar tudo bem bonito. Espero que vocês também aproveitem cada passo, porque o resultado é incrível. Olhem, uma bolsa muito linda, muito artesanal, muito bem feita. Olhem que linda! Vou passar as medidas finais agora.
De altura, ficou com 21 centímetros. No centro, 18 centímetros de comprimento na base. Ficou com 34 centímetros. Espero que você tenha aproveitado muito o processo e que coloque em prática. Se for assim, não se esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos em um próximo tutorial. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!